Está começando mais um Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e uma convidada muito especial, Vanessa Fernandes, diretamente das Ilhas Maurício, dando inveja para todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Vanessa, por aceitar falar com a gente aqui 7 horas à frente. Obrigado. Obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer, bora lá isso. É isso aí, a grande medalhista olímpica, campeã mundial, um dos grandes nomes da história do triatlo. O Fabinho teve o prazer de viver um tempo ali, acompanhar a conquista dela, né, Fabinho? A Vanessa foi um meteoro, né? Ela chegou no mundo do triatlon. Eu me lembro o Chiro. Você lembra do Paulo Miyashiro, Vanessa? Sim, lembro sim. Eu me lembro do Chiro, ele me falava, cara, tem uma portuguesa que ela vai vir arrebentando. E logo depois ela veio aqui na prova do Rio. Você lembra dessa prova do Rio? Eu tava lá assistindo. Não lembro disso. Bolas, já, lembro disso. Aquela primeira Copa do Mundo que você ganhou aqui no Rio, né? Eu tava bem lá presente. bem novinha. Fomos bem novinha aí. Bons tempos, Yeah. bons tempos. Maravilhoso mesmo. Você sempre foi uma inspiração para todos nós aqui no Brasil. Nós brasileiros, a gente tem a identidade muito grande com os portugueses, né? E você representando Portugal, acabava carregando um pouquinho a pátria brasileira aqui, então a gente torcia muito por você. Pô, isso agora aqui bateu o moço. Uau, é muito bonito ouvir isso. Não estava mesmo à espera. Não foi a primeira vez que eu vi algo assim. Tão forte e tão de uma união tão grande, porque às vezes nós separamos tantas coisas, não é? Porque estamos tanto em competição e tanto a competir pelos nossos próprios países, que às vezes nos esquecemos realmente das pontes que se fazem entre países que falam a mesma língua. E então estar agora a escutar algo tão forte e tão bom vindo desse lado é realmente algo muito, muito saboroso e muito bom de sentir agora. Muita gratidão, meu. Que bom, é isso aí. O Fábio expressou muito do que a gente sente e a felicidade, acho que a gente teve, né, Fabinho, de ver também quando teve a conquista, todas as conquistas dela, mas principalmente ali nas Olimpíadas. Eu acho que veio para coroar, óbvio, a sua carreira, Vanessa, mas também um sentimento nosso de acompanhar alguém saindo de ciclo tradicional ali dos competidores, né, dos Sim, grandes países que dominavam o triatlon, tanto no feminino quanto no masculino. Eu queria que você falasse um pouco. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi ali os últimos 2, 3 anos antes das Olimpíadas de Pequim. Para quem só ouviu falar da Vanessa e não sabe direito, né, como é que foi a história da Vanessa, que, putz, uma das maiores medalhistas da história ali em circuito mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foram aqueles 2, 3 anos antes da conquista em Pequim. Ehm, Ali os 2, 3 anos antes de Pequim foram o início de uma decisão, o início de uma decisão de um modo de estar da vida e o início de uma decisão de um objetivo e de conseguir um objetivo, de um foco muito grande. Porque ali a seguir aos Jogos de 2004, que foi algo que ninguém também estava à espera de ter ido, eu própria meti muito focadamente que queria uma medalha olímpica em 2008. Então foi ali esses 3 anos antes de 2008, foi mesmo ali um testar de mim mesma, de quanto eu era capaz de eu própria, independentemente de Portugal ser um país pequeno e não ter esta tradição do triatlo como a Austrália, como a Inglaterra, como a França e a Nova Zelândia e não sei quê. Eu própria, independentemente de todas as diversidades, independentemente daquilo que eu propus-me a passar, a realmente a ter que passar o que tivesse que passar para ir buscar esse objetivo, entendes? E assim, nunca ninguém está preparado para aquilo que um objetivo nos pode trazer, porque realmente um objetivo, toda a gente fala, não sei o quê, é preciso trabalho, é preciso não sei o quê, isso é, só que tu não sabes o trabalho que vai ser, não sabes qual vai ser o preço a pagar, não sabes o que é que realmente os desafios que vão se meter à tua frente, por isso, porque é muito mais do que apenas o próprio trabalho, é preciso mesmo estar predisposto realmente a passar por coisas tanto emocionais, tanto mentais e tanto físicas, e às vezes é mesmo passar mesmo por sacrifícios, é mesmo passar por momentos de dor, é mesmo passar por momentos
de triggers emocionais que tens que fazer. Mano, tu propuseste isso, então foram 3 anos de muita luta, de muito trabalho, mas sempre, sempre, sempre com uma coisa na mente e sempre com uma decisão, tipo, e era isso que me fazia realmente avançar e era isso que me fazia realmente continuar, que era o objetivo, que era eu quero uma medalha olímpica, eu quero Ô, uma medalha, e Vanessa, vou conseguir a medalha olímpica, era mesmo assim o objetivo, sim. Vanessa, e essa decisão foi uma decisão sua ou foi uma decisão meio que plantada dentro da Vanessa? Não, isto aqui foi uma decisão minha, não é? Porque se formos a falar de coisas implantadas numa miúda de 17 anos, já estamos a É. falar em todo um sistema muito grande, não é? Já estamos a falar de idades de 6 7 anos para trás, não é? Eu estou a falar Uhum. aqui especificamente onde eu estava naquela altura. E aquela altura, eu com 17 anos, eu fui responsável da decisão que eu tomei. E com 17 anos, nós podemos muitas vezes dizer, não sei o quê, não estavas preparada e não sei o quê, mas Hum, eu estava preparada porque eu tomei essa decisão de aguentar com tudo aquilo que estava à minha volta. E houve coisas que puderam, se calhar, ou não ser tão boas, ou ser diferentes, ou que podiam ser diferentes, não sei o quê, mas hum, eu estava preparada para fazer, estás a entender? Por isso eu neste momento tenho uma outra visão realmente daquilo que eu fiz durante estes 3 anos antes realmente de 2008. Não foi uma coisa implantada. Isso não foi. Eu acho que implantei aos outros, eu implantei Uhum. aos outros aquilo que eu queria para mim. Sim. Por isso, eu também fiz esse forcing em fazer com que os outros acreditassem que eu também queria uma coisa para mim. A Também foi gente, muito. a gente entrevistou aqui a Poliana Okimoto, que a Poliana foi bronze aqui na Olimpíada do Rio, em maratona aquática, e ela estava comentando com a gente quão doloroso foi esse processo, né, desses Claro que sim. últimos 4 anos, que ela foi para três Olimpíadas, ela foi para Pequim, foi para Londres e Rio. Só que ela dizia que ela não estava, nas outras Olimpíadas, ela ainda não estava preparada para uma medalha. E aí a Olimpíada do Rio foi aquela última cartada que ela tinha, então ela fez tudo possível para a medalha. Então ela foi, disse que depois disso ela não tinha nem mais cabeça para continuar treinando assim. Foi E meio que claro, isso aconteceu é muito contigo? normal. A mim aconteceu muito, um pouco comigo isso aí, porque eu já estava aguentando muita coisa, sabes? Já estava aguentando muita coisa, tanto a nível físico, emocional e mental, já há algum tempo. E desde ali, então, entre 2006 e 2007, já havia ali uma estrutura humana normal que já estava rompida, ou seja, que não havia uma base estrutural nessa normalidade que não havia. Então havia muito só apenas aquela dinâmica de, de objetivo, de foco e Era não um, sei o quê. era um robô. Epá, era, mas é assim, eu não digo que era um robô, eu era obsessiva por aquele objetivo que eu pus. Eu não estou a dizer que. E continuo a ser obsessiva pelos objetivos que eu quero, estás a entender? Uhum. Eu só acho é que por baixo de uma obsessão tem que haver uma grande estrutura e uma e como se fosse um grande visionário daquilo que está para lá da obsessão, estás a entender? Sim, Porque quando se tem uma obsessão e se ela for estruturada em bases e estruturas que não são sólidas, aquilo vai quebrar mais cedo ou mais tarde, porque acaba por ser uma loucura. E uma loucura nunca tem bases sólidas, não é? Elas acabam às vezes por desfazer, mas hum, não quero eu dizer que isto aqui foi fim na minha vida. Isto aqui eu ainda estou aqui, estou viva, ainda estou a caminhar, ainda estou a continuar na minha vida e não estou. Mas hum, é bom ter essa estrutura, é bom ter essa base, mas também é muito bom ser obcecado por alguma coisa, nem que seja pela tua própria vida, não é? Vanessa, Hum, eu acredito muito que para a gente alcançar coisas grandiosas, e isso não necessariamente uma medalha olímpica, mas como você falou, tudo na nossa vida que a gente queira muito, a gente precisa, de fato, canalizar as nossas energias, os nossos esforços e controlar ao máximo as variáveis que existem, né? Eu uso muito exatamente.
o termo que é lapidar as arestas, né? Então você pega como se você pegasse um diamante e você vai lapidando aquilo, então você vai acertando todos os detalhes que existem, seja é, você muito nova tomou uma decisão extremamente madura, né? De uma Uhum. praticamente de uma mulher, muito mais de uma mulher do que da idade que você tinha, porque você assumir, né, Fabinho, pô, eu quero uma medalha olímpica, eu vou viver isso, eu vou parar de estudar, eu vou me mudar, eu vou incorporar essa vida toda, por mais que você não soubesse tudo que você teria que passar, você assumiu uma responsabilidade muito grande. E você teve que controlar tudo, né? Então, estar longe de família, se dedicar, viajar muito, estar cansada fisicamente, mentalmente, A emocionalmente, pressão de um país inteiro do país, carente de medalha, né? É igual o brasileiro. A gente aqui também tem a pressão, né? Quando a gente tem uma figura com chance de medalha, a gente joga toda a pressão em cima desse atleta, né? Então e também vem tudo, vem da comissão técnica, né? Vem de você mesmo, que é uma pressão muito grande, porque você começa a ver os seus treinos, os seus resultados em competições, alimentação, enfim, tem uma série de coisas que giram em tudo. Tudo. Você falou que você não imaginava, mas se você voltasse no tempo, se fosse possível isso, né? É, Você faria alguma coisa diferente? Porque a gente sabe fazia. como é, né? Faria o quê? É, sabia completamente, cada vez mais, aceitar e ser responsável pelos meus limites, estás a entender? E saber dizer às vezes não, pá, saber dizer assim, é pá, por aqui eu não vou, porque às vezes, muitas vezes temos medo de aplicar os nossos limites por causa de perderes um sponsor, ou perderes um treinador, ou perderes uma corrida, ou perderes não sei o quê, ou perderes várias coisas. E, um, e às vezes, e cada um tem o seu limite de stress, e cada um tem que saber gerir a sua parte de stress, e cada um tem que saber gerir cada área da sua vida. Então, isso aí foi uma coisa que para mim que para mim é brilhante. É brilhante. É de uma sabedoria, uma preciosidade para se atingir qualquer coisa, que é essa liderança de ti mesma em vários setores para atingir a excelência, que é depois lá estar o tal objetivo que é esse aí. Então aí e quando olho para trás é tipo, o que eu fiz foi muito tipo, uf, só olhar para a frente, man. O objetivo está ali, epá, e no matter what, dum, 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 e nada mais olha para a frente. E isso aí é, epá, não é bom, né? Não é uma forma, não é uma forma que não seja uma estrutura, que não seja delicada, que não seja estruturada, ou seja, e isso para mim, se olhasse para trás e se tivesse tido uma outra maturidade, outra visão, se tivesse tido também, não sei, outro apoio também e pessoas que tivessem também uma outra visão, mas, ou treinadores com outra visão, hum, é óbvio que tornaria as coisas um pouco mais fáceis. Mas pronto, foi como foi à minha maneira na altura, não é? Parece. Vanessa, aí Quer até dizer, nessa condição que você está falando de principalmente entender os seus limites para aquela época e você ter diante da tua estrutura que você tinha, de repente, não sei se você tinha uma equipe composta de psicólogos e até a parte técnica de treinamento. Você acha que esse seu limite que você impôs para você mesmo, isso gerava um estresse ou até alguma forma de discussão com, exemplo, com o teu treinador, com a equipe olímpica portuguesa, ou não? Eles estavam, a partir do momento que você falou, não, eu quero assumir esse risco para mim, eles estavam junto e entendiam o seu limite, ou isso não aconteceu? Começou a gerar um estresse entre equipe técnica de treinamento e Confederação e tudo mais. sim, eu acho que para eles também foi assim algo assim super novo e então essa outra área toda acabou por ser tipo ahm, não interessar muito, porque eu também nunca mostrei fragilidade nesse aspecto. Eu sempre mostrei que tudo estava bem, que eu estava pronta e não sei o quê e tá, tá, tá. E até para a visão deles, também aquela visão do quanto mais duro melhor, isto é preciso sofrer, isto é preciso não sei o quê, ou seja,
essa implementação dessa forma de estar para se atingir um objetivo é, é um vazio que se cria numa estrutura para se atingir um objetivo. E então, até para eles, foi tipo um, um, um ver uma oportunidade. Para eles foi ver uma oportunidade. E então, ver uma oportunidade é como é que nós vamos aproveitar esta oportunidade neste momento. Ou seja, quanto mais nós metemos de parte qualquer tipo de problema que eles pensavam que era problema, que ter psicólogos e ter apoios não é problema nenhum, é sempre mais uma ajuda. O que é que nós podemos pôr isso de parte para atingir o objetivo? Ou seja, isso foi sempre tudo, isso que começou, isso nunca apareceu. A única coisa que havia era apenas o treino, era apenas o treino, alimentação, treino, alimentação, treino, alimentação. Se havia alguma coisa que fosse mais mental, mais psicologia, mais psicólogo e isso, eu tinha medo de assustar os treinadores, não é? E os treinadores ficavam assustados, e a própria federação ficava assustada, e a família ficava assustada, e houve esse stress entre treinador e pai, ou seja, eles ficaram malucos também, entendes? Foi maluco, a malta ficou louca também aí. E então nem eles souberam suportar o próprio stress que até eles estavam a ser exercidos para algo que eles estavam a ver que ia acontecer. Eles estavam a ver, então eles viam que ia acontecer. E eu também lhes dava indicadores que é assim, isto vai acontecer de uma maneira ou de outra, percebes? Eu também fazia esforço, eu também era uma insatisfeita a cada treino que fazia, não, eu estava mesmo muito. Mas às vezes aí é preciso haver uma voz muito forte e muito segura e muito superior do que aquela de uma criança de uma criança, de uma jovem que está a iniciar um processo de crescimento em algo tão maduro que é se meter em atingir uma medalha olímpica, não é? Estamos aqui a Vanessa, falar de tudo aquilo que envolve, não é? Ô, Vanessa, Sim, você acredita que foi um processo de amadurecimento muito forçado para você, mas também serviu como um aprendizado, muitas vezes, para alguns treinadores, não necessariamente só de Portugal, mas treinadores, eu espero comissão que sim. técnica? Então, porque Sim. o que a gente vê é que, recentemente, a gente vê muitos atletas sofrendo toda essa pressão, né? Praticamente todo mês é um atleta profissional de alguma modalidade que aponta o quanto essa pressão desde cedo, e que não necessariamente é externa, mas uma pressão até muitas vezes interna própria, traz para esses atletas. Você acha que esse processo seu serviu também como um amadurecimento para a comissão técnica, para a Confederação Portuguesa de Triatlon, para o Comitê Olímpico Português, de ficar um pouco mais atento e abrir os olhos de novos atletas que poderiam vir não só do triatlon? Claro que sim, claro que sim. Um treinador, antes de ser treinador, é um educador para mim. É um visionário, é alguém que está atento, é alguém que está a observar, é alguém que está a ver os teus movimentos, é alguém que está a ver muito mais do que uma medalha e de um campeão do mundo, não é? Um treinador é um educador, meu, e quando se mete à frente um treinador e uma medalha antes da educação, aqui já estamos aqui a ter há aqui qualquer coisa que não está boa. E então porque demoramos tempo realmente a ter aqui o nosso cérebro e a nossa mente, e é para sempre, isto aqui dá uma conversa enorme, mas com essa idade é muito complicado às vezes ter essa maturidade tão equilibrada, não é? A todos os níveis para se atingir um objetivo desses. E é bom para que não se formate só os treinadores para treinadores, pá, porque eles são mais do que treinadores, eles são educadores também. São visionários, são observadores, são se calhar aquele. Eu não digo que eles são pais nem são mães, porque não são, é verdade que não são, mas eles estão ao serviço. Os treinadores estão ao serviço e não é só. E para mim, acho que há para mim, o treinador toca aí na educação, não é? A educação é estar ao serviço muito mais do que o fazer, do que atingir, e, um, e eu acho que para mim isso é bom. Que os atletas falem. É um desenvolvimento Sim, além do sim, sim. físico, né? O desenvolvimento da pessoa. Exatamente, ô, Vanessa, exatamente. e a hora que você pegou a medalha, que você concretizou, que você tinha realizado aquele objetivo,
você conseguiu desfrutar a felicidade de ter conquistado ou você não se deu por satisfeita? Porque ali na hora da chegada dava para ver que você estava bem feliz, assim, né? E mas diz pra gente como é que foi o pós-medalha. Tipo, eu estava feliz, sabes de quê? Do sofrimento que estava a passar da prova toda. Tipo, era de, ai, meu, é daquelas coisas, sabes que o desporto tem uma coisa que há ali uma fase em que é algo que já está a correr, é algo que já está a pensar, é algo que já está a andar por ti. Então isso é uma fase mesmo de superação total. Um, então, quando tu acabas, epá, não sei, é mesmo transcender qualquer coisa para além de mim mesmo. E eu fiquei satisfeita, eu realmente fiquei, só que eu estava a pensar que ainda me ia sentir ainda muito mais. Ou seja, ainda pensava que ia me sentir ainda mais realizada, ainda mais satisfeita, ainda mais não sei o quê. E, eh, e realmente não é na medalha que se encontra isso, vá. Acho que não é tanto assim na medalha, não é? Você E viu uma aí, medalha, né? e aí foi o primeiro passo para o início de um outro caminhar, não é? Na vida. Mas pronto, hum, mas foi o culminar de um objetivo, foi o culminar de um foco, foi o culminar, tipo, opá, consegui, meu. E então mentalmente, para a minha mente, e tipo, e para mim, tipo, para o meu orgulho também, e para o meu país, e para aqueles que estavam à minha volta, para a minha família, assim, eu fui tipo, opá, pronto, consegui, está feito, e acabou-se. Hum, mas, mas para mim, internamente, para cá para dentro, não foi suficiente, entende? Acho que a coisa não foi suficiente ainda. E acho que não tem nada, não tem a ver se tivesse tido uma medalha de ouro. Sim. Isso tem mesmo a ver já com outras coisas do que propriamente ou conseguir uma medalha de ouro, ou uma medalha de prata, ou uma medalha de bronze, ou o que seja, não é? Sim. Mas para mim foi brutal, porque sei o que é que foi a dureza daquela prova, sei por qual passei, e sei o desafio que tive que passar até chegar à medalha. E além de tudo, vi o quanto é possível se atingir algo material na vida que se queira, porque temos todos essa capacidade, basta estar disponível para passar pelo desafio presente nele mesmo, estás a entender? Que é possível, pô, é possível mesmo. Ô, Fernanda, Vanessa, perdão, diante do que você está falando, parece que acho que para você estava claro no seguinte sentido, de não reiniciar ou pelo menos tentar um novo ciclo até Londres, ou muitos casos que a gente vê até hoje no circuito mundial, às vezes atleta ele faz um ciclo olímpico e aí ele migra para longa distância, seja para primeiro provas de Ironman 70.3 ou full Ironman. Para você estava muito claro, a partir do momento da medalha, que seja no curto e médio prazo, logo depois da conquista da medalha, que você não tentaria um novo ciclo ou que você também não migraria para longa distância? Acredito que sim, pelo fato de, acho que naquele momento você já tinha um objetivo traçado e não, pelo menos não houve, pelo que a gente acompanha de você, uma tentativa de migrar para o triatlon de longa distância. Eu acho que essa condição para você estava muito clara mesmo de não tentar um ciclo olímpico ou migrar para longa distância? Aqui acho que batemos numa outra coisa, que é pensar e trabalhar a longo prazo e não trabalhar a curto prazo. É como tudo na vida, não é? E então, quando trabalhamos com um treinador tipo a longo prazo, estamos a falar de várias variações, várias variantes na vida. E aí já estamos a trabalhar com alguém que não olha só para um objetivo, mas olha para lá, ou seja, ele vê para lá a 5, 10, 15, 20 anos de carreira. Já se está a estudar um pós-carreira também. Então isso foi algo que nunca comuniquei com o meu próprio treinador, não é? Nunca foi algo que se falou, nunca se foi algo que se tomou como. Porque quando nós não nos afirmamos como atletas de alta competição,
isso é uma coisa, não precisa estar a falar pós-carreira e não sei o quê, porque é porque a pessoa tem outras. Agora, quando nós nos afirmamos, é isto que eu quero ser atleta de alta competição, eu, para mim, na minha visão, já tens que ter uma visão também de pós-carreira, é uma visão daquilo que aquele atleta pode fazer até os seus 30, 35. Eu já falo 35, para 40, para que seja, não é? Ou seja, nunca houve essa fala muito de fazer longa distância, de fazer, de não sei, de outro tipo de objetivos, ou de criar uma carreira assim. Nunca houve essa construção mental e nem essa construção de vida e de estrutura para ver para além de uma medalha olímpica. E aí eu sinto que é uma falha, completamente, tipo uma falha, mas daquelas falhas assim, tipo, zau. Então ainda tentei em 2009 iniciar, ainda fazer mais um circuito, fui ao Campeonato da Europa e não sei o quê. Mas aí eu já estava mesmo muito redline completamente da minha carreira. E, ou seja, como mentalmente eu já não tinha nada completamente, mentalmente eu não via qualquer tipo, não tinha qualquer tipo de visão minha para além da medalha olímpica, e emocionalmente também estava completamente desgastada. E então foi isso. A decisão foi no momento como é que eu me estava a sentir, e a decisão foi apenas minha da minha própria vida. Ou seja, não houve nenhum tipo de apoio, não houve nenhum tipo de visão, não houve nenhum tipo de acompanhamento de, nessa área, dessa forma. Ou seja, depois tentei voltar novamente à competição e tentei fazer longa distância e não sei o quê, mas nunca é igual, não é? Nunca é igual quando se tem uma visão e quando se tem objetivos traçados e quando se tem algo a longo prazo, do que quando tens só apenas um objetivo e dar full power só para aquele e esquecer que ainda tens uma vida toda pela frente. Tudo Ô, pode ficar Vanessa, mais complicado, quando assim é. você chegou a fazer índice olímpico na maratona, não? Eu em 2015, não, 2016, eu fiz uma experiência numa maratona e fiz mínimos, e então fui selecionada para estar nos Jogos Olímpicos do Rio. E então fui, na mesma, mas eu era a quarta portuguesa com o melhor tempo e só podiam ir três, por isso eu fui quarta como suplente. Eu ainda bem que também não queria. Então, tipo, foi a minha única maratona na vida. É. Foi a minha única maratona na vida e foi o desafio daqueles top, espetacular. E então, pronto, e aconteceu assim, aconteceu por acaso realmente ter feito Quanto, mínimos. quanto Ter você correu feito naquela maratona? ou 2:31 ou 2:30, foi algo assim. Yeah, foi Sofreu algo muito ou não? assim. Ah, acho que sofri mais para aí nos últimos 5 quilómetros. Acho que foi a pior coisa. Acho que foi assim a pior dos piores. É completamente diferente do triatlo. Mas gostei imenso do desafio. É outra coisa, mas gostei muito do desafio. Mas por isso eu tive o privilégio de estar lá nos Jogos Olímpicos do Rio. E então aí cresceu novamente o bichinho de iniciar novamente o triatlo em 2017. Yeah. Vanessa, você falou que resolveu bem ali, né? Na hora que você, que nem o Rio, que você falou que deu graças a Deus que você não queria sofrer de novo numa maratona, mas que você teve que aprender a lidar com todos as dificuldades, fantasmas, pesos, expectativas, tudo que existe em torno de uma vida de um atleta profissional, que tem uma capacidade incrível como a sua. Você teve que passar por isso tudo, né? Então, depois de 2009 ali, onde você tentou de novo, você entendeu que psicologicamente, emocionalmente, você estava literalmente esgotada, cansada, Uhum, estafada. uhum, Como é que uhum, você fez para tentar superar isso? Porque a gente, como eu falei, né, constantemente nós vemos muitos atletas profissionais passando por isso, independente do caminho que se
que se traçou? Teve gente que começou com pressão muito nova e daí despontou, teve gente que ficou muito tempo até conseguir despontar. Não tem um causador, um gerador necessariamente que a gente consiga apontar. Mas como é que você lidou com esse tipo de situação para você poder reverter essa situação e ficar em paz com você mesma? Porque é um processo que não é tão simples, né? Isso aí, estar em paz é um caminho, não é? Isso aí tem sido um caminho. Mas o principal ingrediente é mesmo ter coragem. É mesmo ter coragem e não ter vergonha. Não ter vergonha de dizer que se caiu e não ter vergonha de dizer que se precisa de ajuda. E isto é tal e qual como se fosse à falência, ou se fosse à bancarrota, ou o que seja. Mano, acho que o mundo e as pessoas têm muita vergonha de, de realmente mostrarem que ou que precisam de ajuda, ou que não estão bem, ou que realmente estão off, ou que não podem mais, ou que whatever. E então esse é o primeiro passo, é dar voz à coragem do que é que realmente está aí a ser pedido dentro de ti. E eu tive que fazer isso com muita vergonha, mesmo com muita vergonha, porque para mim era uma vergonha dizer que não consigo mais e que não posso mais, porque dizer isso era tipo como se tivesse a ser completamente castigada pelo meu país, ou tivesse a ser rejeitada, ou tivesse a ser abandonada, ou que ia perder tudo e não sei o quê, não sei o quê, que acabei por perder tudo, isso é verdade, por sponsors, não sei o quê, foi por tudo por água abaixo e não sei o quê, e está tudo certo, e é mesmo assim, não é? Mas, mas lá está, quanto mais, e então é essa coragem que tem que começar a vir dentro, é ter essa coragem de assumir o ponto onde está, seja ele qual for. Se for que psicologicamente, se for não sei, e a partir daí, é, quanto mais coragem se tiver de assumir onde estamos, mais fácil é de tomar conta para se iniciar um novo regresso em algo que a vida nos possa oferecer. Porque de outra forma, é estar a esconder aquilo que nós próprios não queremos ver, não é? E porque é bom assumir isso, é bom assumir dizer, às vezes é bom mesmo assumir, ok, pá, desisto, não consigo mais, desculpem lá, é mesmo bom dizer isso. E, e só assim é que se encontra também a paz assim mais interna, é mesmo assumir esse próprio dizer para nós mesmos que meu, tipo, não dou mais durante o tempo. Durante um tempo eu preciso mesmo de estar fora daqui do plano, de estar fora aqui do jogo e tentar outras coisas, de tentar me levantar de uma outra forma. Por isso tem sido essa caminhada, mas quando se está lá em cima, muito tempo, não é? Quando nós estamos lá em cima e quando és atleta de alta competição e quando és visto como o melhor e quando já ganhaste tudo e quando já viveste tudo do bom e do melhor, pá, tipo, a todos os níveis e não sei o quê. Hum, Chegar a um certo ponto e ver tipo que ou não é que já não queres, mas que aquilo ali tens que afastar um bocado dessa zona, é muito duro, porque é como se tu perdesses valor, é como se já não valesses nada, é como se então é muito duro aceitar essa parte em nós. Então a minha às vezes foi um bocado isso aí, é pá, se eu deixo isto, depois vou perder isto, vou perder aquilo e já não vou ser vista e já não vou ser conhecida e não sei quê, não sei mais, quem é que eu sou para além disto tudo? E aí começa um outro início, um outro recomeço. Hum, então às vezes é bom ter essa coragem de aproximar-nos dessa verdade, porque Vo- não há hipótese de não ir até aí. É isso. Você lembra quando foi, óbvio, não o dia exato, mas a época em que o triatlon, a competição, o treinamento ainda tinha diversão e não tanto o peso da obrigação? Porque você falou, Ai, né, ai, claro. do divertir, né? Ninguém consegue chegar onde você chegou, se pelo menos, né, o Fabinho também.
pelo menos em alguns bons momentos, aquilo não for bom, não for prazeroso e não for divertido. Mas a gente sabe que, eventualmente, para você chegar em alguns momentos, isso fica de lado. Você lembra quando é que isso ficou de lado e chegou a se perder? Uf, epá, não sei, eu acho que foi ali em 2007, aí, há ali uma coisa muito bonita no desporto e a seguir às provas, que é a comunidade. O desporto e o desporto olímpico é uma comunidade e é tipo é uma família para mim, eu vejo que tem esse. Então, se não houver essa conexão a todos os níveis, hum, nós próprios nos podemos perder nas nossas próprias ambições e nossas próprias ambições. Então, eu sempre me refugiei muito desse contacto com o atleta, desse contacto. Vanessa, peraí que o teu áudio ficou mudo. Agora Agora ok. voltou. Vai lá. Antes era que tinha aqui, também estava aqui a receber uma chamada qualquer. E então pronto, eu lembro-me que aí em 2007 as coisas começaram assim a ficar mais tensas e mais pesadas e a cena da festa, porque pá, eu sempre fui muito assim, eu sempre da alegria, sempre a cena da festa, sempre que tudo era top, né? Sempre que eu ia para os treinos, eu ia para as provas, para tudo, era alegria completamente, tudo, né? Eu não me gostava nada, porque eu adorava mesmo, amava mesmo aquilo que estava a fazer, estava mesmo a estar com amigos, ou seja, para mim tudo era normal. Porque estava numa vibração tão alta de alegria com os outros que para mim não me gostava nada completamente. Ali é quando começa a ser a cena mais séria, mais pesada, mais que não podes mesmo isto, não podes mesmo aquilo. Então aí em 2007 aquilo começou a ficar um pouco mais duro. Foi ali quando fica pé do mundo e não sei o quê, a seriedade começou-se a tornar frieza, a seriedade começou-se a tornar assim mais. Não fica tão bom. Então aí assim a alegria e aquela festa toda e o contacto todo com os outros acabou por começar a ir para o lado. E acho que isso aí é uma coisa super bonita e super útil que esta comunidade que o atleta tem, que o desporto olímpico tem, que é no final das provas o pessoal comunicar, o pessoal estar um com o outro, o pessoal ficar normal e não ficar no atleta de alta competição. Ô, Yeah. Vanessa, hoje atualmente você acompanha o circuito mundial de triatlon olímpico ou mesmo provas de longa distância ou você para você não há o interesse? Eu te pergunto isso porque a gente já viu dentro do triatlon alguns triatletas que se aposentaram e que se afastaram completamente da modalidade ou mudaram ou tomaram uma outra profissão. O Peter Reed, que é um ex-triatleta canadense que venceu o Ironman do Havaí por 3 anos, hoje ele é piloto de hidroavião e ele praticamente não tem interesse nenhum em estar próximo da modalidade. Aqui no Brasil, a gente tem o Alexandre Manzan, que foi um triatleta É que correu o óbvio. circuito mundial e ele também não tem interesse em estar envolvido com o triatlo. Como é que é isso para você? Você hoje pelo menos acompanha, tem algum envolvimento com, por exemplo, com a Federação Portuguesa ou você decidiu se afastar? Eu afastei-me durante um tempo, porque devido a várias coisas. Ahm, mas agora cada vez mais estou dentro, voltando dentro, porque também me chamam para várias coisas e há muitos jovens e muitas crianças também que gostam de estar comigo e querem estar comigo e me pedem bastante e não sei o quê, e eu gosto dessa interação. Ahm, o circuito mundial, eu vejo, mas às vezes custa-me porque é como se eu quisesse lá estar, só que já não posso mais. O coração Então bate isso forte dá-me aí. tipo, isso dá-me tipo assim, oh, porquê? Então é tipo, não quero mais, então eu faço não assim, tipo. Mas porque é um desporto lindíssimo, é um desporto lindo o triatlo, é um desporto que eu
amo e amei durante muitos anos e foi muito da minha construção a todos os níveis e foi uma história muito bonita comigo, não é? E reconheço-me imenso aí. E continuo a gostar de ver o circuito mundial quando fazem. Gosto de ver isso porque é um desporto fantástico de se ver, é um desporto bonito. Agora, que eu esteja completamente. Ainda não, porque também ainda estou também aqui muito na minha construção, ainda também estou aqui muito, ainda na minha evolução, no mesmo no meu pós-carreira também, e há coisas que ainda não estão completamente resolvidas, não é? E também demoram o seu tempo a encaixarem em mim e na própria vida a ela acontecer. Então está a ser um processo em que é não ignorar e é não me afastar de uma forma de raiva, de uma forma tipo, pá, não, porque me fizeram mal e não sei o quê, de culpa, pá, não, não é completamente isso, ou seja, é um apaziguar de cada vez mais ver a beleza que é o desporto, porque pá, não há hipótese, eu estive lá e sei o que é que aquilo é, porque alta competição é alta competição e está tudo certo, mas o desporto traz coisas belas ao mundo e traz coisas belas ao ser humano. E nós vemos numa prova de triatlo o que é que acontece, o que é que envolve uma prova de triatlo. E já não vamos falar para alta competição, podemos falar para pessoas que apenas desfrutam de fazer um triatlo, não é? Um, mas que adoro ver aquela cena toda de excelência, então de entrar para a água, da bicicleta no sítio, e depois da corrida, e então agora cada vez mais as cenas estão mais top, mais bonitas e mais lindas e mais limpas e mais bonitas, então eu olho para aquilo e é tipo, foda-se, não quero me dar a mentar ali, não estou, olha, agora já não dá, e avanço para a frente, Dá sim, junto. sempre dá, sempre dá. Ô, Vanessa, Dá, eu à brincadeira, dá. e que Vanessa hoje anda fazendo? Projetos para o futuro? Conta pra gente que você anda fazendo? É, bem, neste momento estou mesmo a reiniciar muito porque um pós-carreira nunca é uma coisa fácil, principalmente da forma como o meu está a ser, não, como o meu foi, não é? Eu deixei o triatlo em 2017 a 2018, pensou que foi a minha última prova. Um, e pronto, e desde aí tem sido um caminho assim bem penoso e bem doloroso a caminhar. E então tem sido assim um reiniciar de vida. Então sou chamada muito para este tipo de ações que me estou a ter aqui hoje convosco para falar e também coisas muito ligadas também a trabalho com atletas, tipo atletas que querem fazer triatlo. Tenho muitos atletas a pedirem para eu começar a estar com eles e não sei o quê. Então, há vários projetos que neste momento que eu estou a tentar reiniciar e tentar lançar, só que, só que pronto, estão todos ainda muito verdes, ainda estão muito em iniciação, ainda não estão a acontecer, não é? Por isso, há aqui várias coisas que quero trazer para cá, quero trazer para o mundo e gostava de estar inserida, mas ainda não está muita coisa a acontecer. O que está a acontecer neste momento sou mesmo eu a acreditar mesmo na vida e a acreditar que realmente lá está. Às vezes eu vejo como é que alguém que já foi medalhada olímpica e que acreditou tanto numa coisa dessas, não é que toda a gente vê, uau, de repente se apenas está a focar-se na coisa mais simples que é a vida. Continuar. E para mim, sim, a viver, não é? Então pronto, isto primeiro para mim neste momento tem sido o meu maior projeto, que é este abraçar a vida novamente. Legal. E você tá morando aí em Maurícios ou você tá de férias? Não estou a morar em Maurícios, não. Estou de Não? férias, não, estou com a minha irmã e ela estava aqui a fazer o aniversário dela, então viemos cá passar um tempo. E você Porque tá morando onde? eu estou a morar no Porto, então pronto, também ter sido atleta de alta competição também tem os seus benefícios, não é? Se for as coisas bem feitas, acabamos sempre por conseguir
ter alguns resguardos na nossa vida e ter também alguns recursos que depois podemos construir coisas novas e podemos também ter uma qualidade de vida que nós queremos. E o desporto deu-me muito isso, mesmo tendo depois as minhas quebras e voltar outra vez e quebras e não sei o quê. Sim, agora tenho estado no norte neste momento, mas sempre disponível para aventuras no mundo. Muito bem. Vanessa, como é que você vê o atual momento do triatlon português no circuito mundial? E do brasileiro também, se você souber. Do brasileiro não sei bem, do português eu tenho visto. Ah, eu acho que necessita de um grande boost, sinceramente. Está a precisar, não, está aqui. É bom não deixar adormecer a qualidade que nós temos em Portugal, porque muitas vezes é muito fácil ficar-se com restos do passado e muitas vezes as pessoas esquecem-se que tem que se fazer movimentação e mudança para a frente. E essa mudança tem que ser feita. Se essa mudança não é feita, nunca vamos ter resultados diferentes. E, e às vezes é um bocado isso que eu noto em Portugal, porque e essa mente que às vezes a mim me passa, meu, é tipo, não sei o que, Portugal temos um, dois atletas, nós temos atletas que nós quisermos, nós é que temos que saber em que é que nós acreditamos para ter os atletas na excelência que nós queremos ter. Mas para isso a gente tem que investir, temos que trabalhar, tem que se mudar, tem que se meter mãos ao trabalho e dizer, man, ter aqui não sei quantos, e tem que ser isso, não é? Se Não os, é nor... ficar, Se os noruegueses é meu. conseguem ter campeão olímpico, né? Um país com, sei lá, Man, tudo nem 1 milhão de é habitantes. mesmo isso. Como é que é possível? É que é mesmo isso, estás a ver? É tudo. hum, epá, a mentalidade tem uma força incrível. E às vezes os países não fazem a mínima ideia do poder que têm. E não é preciso ser um país grande ou um país pequeno. Basta de ser quem está lá na frente, no meio das federações, no meio das estruturas, os treinadores ou o que seja, terem a mentalidade de acreditar que têm poder, têm o potencial para trazerem o que quiserem para o seu país. Eu não tenho dúvidas que Portugal tem potencial para isso. Porque eu vejo, eu consigo ver. É impossível não haver, é impossível não haver atletas e não haver jovens. É impossível. Eu não acredito nisso. Agora, é onde é que está a mudança a ser feita? Para mim, isso aí é que é só isso. Agora, no Brasil. No Brasil então, minha nossa, é impossível, não, isso tem que estar a acontecer alguma coisa. No Exato. Brasil, nossa, duzentos e um vinte milhões país de que, habitantes. nossa, meu, um país que tem um clima do caraças, meu, é enorme, deve ter um montão de centros de estágios, que nós já no centro de estágios temos alguns, pá, não, um tamanho enorme, pode ter sei lá quantas pistas, sei lá quantos centros de estágios, sei lá quantas escolas, e eu às vezes pergunto para onde é que nós estamos a caminhar, tipo. É. Não sei onde é que está o botão Não de estamos a start. caminhar. É isso mesmo. Não, Não. epá, não percebo. E às vezes eu só pergunto, às vezes a minha pergunta é só o que é que às vezes o que é que eu posso fazer para que realmente esse botão vermelho seja pressionado e que realmente oportunidades para que há tantos miúdos que mesmo sem famílias ou com famílias, isso não interessa, estão completamente disponíveis para viverem sonhos e para atingirem objetivos que nenhum de nós aqui agora está a sonhar. Sim. E é só isso. E eles andam aí, eles estão aí, só estão aí à espera, mas nada. É isso. Vanessa, deixa eu te fazer uma Diga. perguntinha. É, hoje em dia, são duas perguntas na realidade. Eu queria saber se hoje em dia você tem treinado, então se você tem feito alguma coisa, ou nadado, pedalado ou corrido, ou algum outro esporte. E se você, olhando lá para trás, fica algum arrependimento de alguma coisa que você não tenha feito? Não o que você mudaria, mas o que você deixou de fazer. Ora bem, aqui nas Maurícias, aqui nas Maurícias, como é uma ilha e tenho andado a nadar, porque nadar é tipo, eu gosto de nadar, água e por isso.
tem sido o desporto mais fácil, mais tranquilo, mais disponível que aquilo que eu estou. Ahm, Gosto de fazer uma corrida. Bicicleta, zero. Bicicleta encostei mesmo uma bicicleta, de encostei, bicicleta encostei. Mas isto tudo tem sido no caminho e não estou a dizer que é porque não gosto, não sei o que é, não, apenas neste momento não me tem interessado. Ahm, então tem sido mais isso aí. Ah, algo que eu tinha mudado, sinceramente, eu acho que não tinha mudado nada. É, sabes porquê? Porque não, para mudar eu tinha que estar a nascer de novo. Ah, por isso, não sei, mudar. ahm, Só posso mudar daqui a um minuto, ou posso mudar amanhã, mas hum, não, não, é que podia ter mudado. Tu disseste o que é que eu podia ter mudado ou o que é que eu podia ter feito. É diferente. Não. Poderia ter feito Hum, alguma coisa que você, alguma competição, por exemplo, que você gostaria de ter participado? é pá, sim, houve uma competição que eu gostava de ter feito e não fiz. Havia uma competição que dava-se. A competição com o prémio maior que existia, eu dava um grande prémio. Não sei se era US$ 200.000 ou que era. Eu não o fiz, meu. Não sei se era Ivy? de moto. Não, não, epá, não me lembro qual é que era. Não era Hy-Vee? De Aquela, Moins? aquela de Moins, é, Hy-Vee, que era patrocinado pelo supermercado, né? É, Era de Moins. essa. Essa tipo que anda pena. Não É, ter essa que o Tindon ganhou. Ah, é. Cássio, essa aí tem pena. E pronto, eu não estou a falar pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo o dinheiro é um desafio. Epá, eu não desafio, um desafio ganhar US$ 200.000 ali e tal. E agora lembraste-me assim isso e isto veio-me à cabeça, é porque realmente houve aqui uma coisa que eu não fiz e gostava de ter feito. Pronto, se calhar foi isso. Se calhar era ter feito essa prova. E onde está sua medalha hoje, Vanessa? Ora bem, a minha medalha está lá, está no norte, está lá num Guardadinha. sítiozinho. Ela já esteve em vários sítios, já andou em muito sítio mesmo, tipo, já andou em vários sítios. Mas agora está no norte, está em casa dos meus pais, mas está sempre disponível para viajar pelo mundo, ou seja, para onde for, para alguém, para inspirar ou whatever. Está disponível para o mundo completamente. Muito bom. Que legal. Vanessa, queria agradecer aí, primeiro, essa simpatia toda sua, por toda a inspiração que você nos trouxe ao longo da sua carreira, e por abrir essa janela gigantesca de tempo no meio das suas férias aí num lugar maravilhoso, para poder falar com esses três caras feios aqui. Muito obrigado pelo papo, obrigado por toda a inspiração. Foi Valeu. muito bom. Muito Foi bom, muito Vanessa. bom e foi muito bom. Adorei este podcast, adorei mesmo. E Muito obrigado, viu, muita Vanessa? qualidade, muito bom. Curti mesmo, a sério. Que você continue inspirando aí muita gente, principalmente o povo português. Você acredito que aí em Portugal ainda seja uma referência e que aqui os brasileiros que ainda não conheciam Vanessa e agora possa conhecer um pouco da sua história aqui. Perfeito. Obrigado, Vanessa. Minha gratidão e força aí no Brasil, que é um país com um power enorme, meu. Obrigado. Acreditem, Valeu, Vanessa. sério mesmo. Gratidão. Tchau, Beijão, obrigado, obrigado. Vanessa. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. valeu. Esta foi Vanessa Fernandes, uma das triatletas medalhistas olímpicas no ano de 2008 em Pequim. Um papo muito bacana, ela que inspirou todos nós. O Fabinho acompanhou mais próximo ali em alguns momentos da carreira dele como profissional, mas que a gente sabe o tamanho que é a dificuldade de um atleta chegar onde ela chegou, tudo que ela teve que se doar, tudo que ela teve que fazer. Então fica aqui a nossa admiração e o nosso agradecimento especial para ela. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais também, só dá uma pesquisada aí na história dela, vai ver muita coisa bacana que ela conquistou. Valeu, gente. Até.